Alô, camaradas! Novo ano, novo vídeo, a liga é a mesma, é a Labic, pra quem não conhece. Bora lá! O assunto dessa vez é algo que todo mundo já sabe e ao mesmo tempo não sabe, ou se importa pouco o suficiente para poder continuar sendo um problemão nessa nossa sociedade. Como de costume, né, a gente deseja sempre um ano de felicidades, um ano de riquezas e principalmente um ano de muita saúde para todo mundo. E levando em consideração a proximidade do carnaval, dessa época comemorativa nossa, a tendência das pessoas é de fazerem bobeirinha nessas festividades, nessa época. Logo, o tema não poderia deixar de ser sobre as DSTs. Enfim, o que são DSTs? Por que é importante falar disso ao invés de só ignorar como se fosse um tabu social? Por que a educação sexual nas escolas é de extrema importância? E qual que é o impacto disso na saúde pública? Nós vamos falar de tudo isso ao longo desse nosso bate-papo cabeça. DST é uma sigla que refere a doenças sexualmente transmissíveis. São aqueles vírus, bactérias, fungos, esses micro-organismos aí que se aproveitam da prática da bobeirinha para serem transmitidos de uma pessoa para outra, através daqueles fluidos sexuais que todo mundo está cansado de conhecer. Algumas DSTs que a gente conhece são a sífilis, a gonorreia, a hepatite B, que é muita novidade para algumas pessoas, e a mais famosa de todas, a que matou inúmeros ídolos, a que marcou uma geração e que todo mundo aparentemente perdeu medo, a AIDS, que é causada pelo vírus do HIV. É um fato a se pensar o porquê que as pessoas perderam medo de uma doença tão macabra quanto a AIDS, ou não dão valor nenhum à proteção contra as DSTs. É interessante, no laboratório a gente costumava dizer que a progressão do HIV era tão violenta, mas tão macabra, que a pessoa que tinha a AIDS, a doença em si, ela podia ser comparada com um tubo de cultura, daquele que a gente faz para cultivar os micro-organismos do laboratório, porque praticamente tudo que a pessoa respira, ela pega, tudo que ela está exposta, ela contrai. Tanto que muitas das doenças que matam associadas ao HIV são infecções oportunísticas. E é fato que com o avanço da medicina, atualmente, a progressão da infecção do HIV para a AIDS foi controlada muito eficientemente com aquela polifarmácia, que é a utilização de muitos medicamentos para tratar a afecção. E as pessoas não estão mais morrendo como na década de 80, né? Que as pessoas definhavam, ficavam cadavéricas, era uma imagem horrível, a mídia divulgava aquilo, era o apocalipse, todo mundo ia morrer. Mas também é fato, é sabido, como dizem as mulheres lá do Game of Thrones, é sabido que a incidência, ou seja, os novos casos de HIV, mundialmente tem aumentado consideravelmente, especialmente entre os adolescentes e os jovens adultos. Bora lá! Um estudo realizado por uma cientista chamada Alice Facente diz que muitos adolescentes sabem sobre os riscos e as consequências das DSTs, principalmente o HIV, e mesmo assim uma grande porcentagem não percebe que eles estão sob risco. Não percebem o risco que eles estão correndo, mesmo tendo tanto conhecimento assim sobre a doença. Um importante achado foi que 74% das pessoas que responderam a esse questionário que essa cientista fez diziam que eles tinham conhecimento suficientemente bom sobre a transmissão do HIV. Mas, mesmo assim, apenas 33% dessa população pesquisada foi capaz de responder corretamente as perguntas que ela fez no trabalho. Ou seja, uma coisa é você saber sobre o conteúdo, a outra coisa é você achar que sabe. E esse achismo é uma coisa que faz com que a gente esteja mais em risco ainda. Que é uma ignorância, não chamando a pessoa de burra ou alguma coisa do tipo, não, longe de mim. Mas você achar que sabe demais sobre um conteúdo pode te cegar para os fatos como eles realmente são. Em adição, como a própria pesquisadora disse, 80% dessas pessoas que estavam sob risco, pois eles tinham mais de um parceiro sexual, ou eles faziam sexo de forma desprotegida, eles não sabiam que eles estavam sob o risco a partir da experiência que eles estavam tendo ou na confiança que eles tinham no parceiro que eles estavam tendo suas relações.
Essa pesquisa foi realizada internacionalmente, só que só numa região dos Estados Unidos, essa em específico só numa região dos Estados Unidos, mas já vou falar de outra pesquisa muito similar que foi feita no Brasil, por isso que eu falo internacionalmente. Essa Laura B. Mota Martins é uma autora, uma cientista também, que realizou uma pesquisa extremamente similar e ela demonstrou que os adolescentes da escola pública e da privada apresentam conhecimento muito adequado sobre a prevenção do DST. Contudo, conhecimento não determina a adoção de atitudes efetivas na prevenção. E como de 25 a 30% dos casos de AIDS são adquiridos durante a adolescência, é muito importante que a educação sexual seja introduzida nas escolas e que isso também seja perdido como tabu nas famílias. Porque durante o estudo da Alice, foi percebido que muitos dos adolescentes eles tinham uma tendência a perguntar a respeito sobre o HIV e essas coisas relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis para o médico da família. Lá eles têm essa parada de médico familiar, né? Aqui cada vez que a gente vai no hospital, a gente tem um médico diferente, é uma parada meio complicada. Mas que não existe uma interação muito direta porque as pessoas estão perdendo meio que o respeito familiar. Não existe mais essa conversa a respeito de proteção sexual. É algum tabu diferente, né? Que todo mundo já deve ter sentido na sua família ou conhece alguma família que é assim, onde os filhos não conversam mais sobre sexualidade com os pais e os pais não estão mais advertindo os filhos sobre a necessidade de se proteger desses tipos de riscos, pois contrair algumas dessas doenças é algo que vai debilitar a pessoa para o resto da vida. E isso configura também algo de extrema importância para toda a sociedade e para o governo também, porque como as pessoas estão sendo infectadas na fase jovem, na fase como adolescente, né, jovem adulto, elas estão sendo acometidas na época produtiva delas. Logo, mais pessoas acometidas são mais gastos para o governo, são menos pessoas produzindo, são menos pessoas contribuindo para a sociedade, e isso é algo que gera muito prejuízo para um país e para uma sociedade como um todo. Existe também esse estudo na Noruega. Nossa, essa galera ama estudos que foram feitos na Noruega. Não sei porque todo mundo gosta de comparar a Noruega como se fosse o país mais desenvolvido do mundo. Mas bora lá, um estudo na Noruega mostrou que alguns resultados de estudos indicam que muitos adolescentes utilizam esses métodos protetivos, né, durante a relação sexual, esses métodos de proteção, como um método única e exclusivamente contraceptivo. Aparentemente, como eles não veem mais os jovens de hoje em dia, é claro, as pessoas morrerem dessas doenças horríveis, eles perderam o medo. Mas uma coisa que é muito visível na mídia são crianças abandonadas, são pessoas que perderam muitas oportunidades na vida porque engravidaram cedo demais, viraram pais cedo demais, e isso impediu que eles avançassem economicamente na sua carreira profissional. E essas pessoas agora estão tendo muito medo de ter filhos. E estão utilizando apenas métodos contraceptivos nesse sentido. Seria bom se os métodos contraceptivos que eles utilizassem fossem prevenindo ambos, né? DST e esses métodos contraceptivos. Ia matar dois coelhos com uma cajadada só. Porém, contudo, todavia, uma coisa que tem crescido muito ultimamente é a utilização de anticoncepcionais, que seriam, no caso, os hormonais, aquelas pílulas e injeções. E isso tem auxiliado com que as garotas e os garotos esquecessem os métodos contraceptivos e anti-DSTs mais comuns, né? Como a camisinha, por exemplo. E isso tem feito com que mais e mais adolescentes tenham tido relações de risco, porque não estão utilizando mais camisinha. Ou seja, como o professor Jubilu tá falando sempre, tá fazendo no pelo, tá se expondo, tá acabando com a vida, é isso. Mas não só a gente tem que ver, né, qual que é a parada que está acontecendo para as pessoas não utilizarem o preservativo. Não existe só o motivo do método anticonceptivo, né? A gente tem outros motivos que a gente tem que analisar também. Por exemplo, alguns motivos para não se usar preservativos, como alguns estudos apontam, é que quando o parceiro é fixo, a parceira tem uma tendência a confiar neste parceiro, a acreditar que ele é fiel, que ele é só a ela e que isso vai impedir com que eles tenham
a qualquer caso de DST. Não é sempre assim, tá, galera? Essa confiança pode expor, às vezes, uma mulher ao caso de DST. E isso é preocupante, principalmente se a mulher for gestante, porque algumas doenças, como a sífilis, podem causar doenças congênitas no feto, principalmente se ele estiver naquela fase lá do primeiro trimestre, que é a mais importante, na organogênese. A sífilis pode causar abortos espontâneos também. Isso pode, né, matar o feto. Isso pode destruir uma família. Também existem alguns fatores pessoais. Esse é o mais engraçado. Não acreditar na transmissão. Algumas pessoas não acreditam na transmissão de DSTs. É incrível. Não dá para acreditar que essas pessoas não acreditam. Mas não acreditam. Algumas pessoas têm o desejo de ter filhos e por isso não fazem a proteção adequada. É possível de entender até de um certo ponto psicológico por que elas não fariam e também porque é extremamente caro a gente fazer aquelas métodos de reprodução assistida atualmente, né, a inseminação artificial, caso exista algum histórico de doença sexualmente transmissível na parceira ou na parceira. E alguns tem o motivo mais tosco de todos, que eu não acredito que isso ainda seja um motivo, mas é não apreciar o uso do preservativo, falar que perde prazer, falar... Gente, existem camisinhas de hidrogel que são extremamente finas, que é como se você estivesse, sei lá, usando uma calça legging no seu membro. Pelo amor, não existe essa parada aí de estar atrapalhando na potência sexual. Isso é mito, pelo menos... ouvi dizer que é mito, né? Eu não estou aqui, né? Não estou me queimando, falando se já usei ou não, mas é mito. Fica a dica, utilizem preservativo. E é muito importante as pessoas também, quando elas estão na dúvida, porque outro estudo também mostrou que muitas pessoas elas têm receio de fazer o diagnóstico. E fazer o diagnóstico é uma parada que mexe com o psicológico da pessoa, porque é uma doença, muitas dessas doenças aí, como a hepatite B, o HIV, são doenças que podem permanecer latentes pro resto da vida do paciente, ele tem que controlar com remédios, e tomar remédio é uma coisa que todo mundo tem medo, e é desconfortável para a pessoa, mas as pessoas ficam com receio de fazer o diagnóstico porque elas têm medo de descobrir. E tem muitas pessoas que não fazem o diagnóstico justamente por ter medo de descobrir. E isso é meio viajado, né, na cabeça, mas é algo que mexe com o emocional da pessoa. Mas o que a pessoa não entende é que se ela não faz o diagnóstico depois de ter se envolvido numa relação de risco, né, de algum parceiro que ela não conhece, aquele cara que você conheceu no Tinder, foi lá e tudo e tal, e aí você não sabe se ele era saudável ou não, você fica com aquele receio e você prefere só esperar as coisas acontecerem e desenrolar da situação. O problema é que algumas doenças elas têm uma coisa chamada período de incubação. Até você ter a manifestação dos sintomas ou algum sinal de que você está ou não doente, existe a replicação do vírus ou a duplicação da bactéria ou a duplicação do fungo no seu organismo, e você é uma pessoa transmissível, você é um carregador, você é um vetor. Você está com esse micro-organismo e você está transmitindo para outras pessoas. Você não sabe que você não tem sintomas, mas você transmite. Tanto que muitas das infecções são de pessoas que nem sabem que elas estão doentes e elas estão passando para outras pessoas. E algumas pessoas têm medo, né, de fazer o exame e descobrirem que tem isso aí, ter que fazer toda aquela terapia com fármacos. Mas isso também é um medo meio bobo, né, de ter que ficar só ter medo de tomar muitos fármacos pro resto da vida. Porque uma pessoa que tem hipertensão, ela tem que tomar vários fármacos pro resto da vida. E mesmo assim, ninguém tem medo de comer aquela batata cheia de sal. Diabetes é uma doença que você tem que tomar insulina pro resto da vida. E ninguém tem medo de comer aquele tanto de brigadeiro naquela festa de casamento maravilhosa. Então as pessoas tinham que quebrar esse tabu de doença extremamente longa, né? Que você tem que tomar medicamento pro resto da vida. E fazer, geralmente, aqueles exames de rotina. Perder o medo de fazer aquele diagnóstico. Tirar aquela indecisão do coração. Esse tipo de coisa. Então essa é a mensagem que a Liga tem pra vocês. Todo mundo que tá escutando, que tá indo pro carnaval, tem que curtir mesmo a vida, tem que farrear, mas faça com proteção, não faça no pelo, como diria o professor Jubilu, faça com consciência e mais. Se você estiver na dúvida, faça o diagnóstico, não tenha medo, seja corajoso,
Porque eu ouvi até um professor me falando que o tratamento do HIV, ele é tão eficiente para poder baixar a carga viral quando você descobre ele a tempo, quando você descobre ele no início, que você praticamente fica com uma carga muito pouca de HIV. Claro que você ainda tem que tomar os seus devidos cuidados, continuar a medicação, se alimentar bem, avisar talvez o parceiro com que você tenha para que ele se proteja, né? Porque aí já gera uma relação de confiança entre vocês dois. Aí o que acontece? Ele é tão eficiente que a carga viral abaixa tanto que você diminui muito a chance de você transmitir essa doença para outra pessoa. Tipo, fica na casa dos 0,000%. Ou seja, se todo mundo fizesse o diagnóstico, fizesse a devida medicação, a devida prevenção, eu não duvido que seria possível de talvez até mesmo erradicar essa doença. Porque se ela é transmitida única e exclusivamente através de contato sexual ou do sangue, né? E os nossos bancos de sangue são extremamente eficientes para poder evitar esse tipo de transmissão com aqueles resultados, testes moleculares. Se nós fizéssemos, né, só a nossa parte, nós ajudaríamos em muito a evitar que essa doença, esse monstro, essa aberração, não só HIV, né, mas todas as DSTs se propagassem na nossa sociedade. Claro que é muito resultado de Enem isso, né? Tipo, a conscientização das pessoas. Não tá oferecendo nenhuma aprovação direta aí, ó. Perdeu 200 pontos na redação. Eu sou horrível na redação do Enem. Nunca tirei uma nota maior que 600. A vida é triste. Mas essa é a nossa mensagem da Liga para vocês. Se protejam, façam diagnóstico, percam o tabu. Se você for um pai, converse sim com seus filhos. Se eles falarem, ai pai, que horror, nossa, como você é careta, tem que falar mesmo. A primeira linha de defesa é em casa. Tem que ter educação sexual nas escolas sim, para que as pessoas saibam como se defender, que é importante se defender, que isso pode acabar com a vida se você não tratar. É importante também que você siga a terapia direitinho, se você tiver a possível afecção, seja hepatite, seja HIV, seja sífilis, porque algumas DSTs são até curáveis. Sífilis é uma bactéria, uma espiroqueta. Se você tomar um antibiótico, você vai se curar da sífilis. Que é importante sim o governo dar razão para poder fazer campanhas de prevenção a esse tipo de doença, porque isso afeta as pessoas em idade produtiva, isso é extremamente importante para a nossa sociedade. Tem que dar importância sim para os cientistas, embora estejam acontecendo mais e mais cortes na ciência, nas bolsas. Todos esses estudos que eu falei para vocês foram financiados com dinheiro do governo. Foram financiados por agências governamentais, como a FAPEG, a FAPESP, não sei quais que são as financiadoras governamentais da Noruega nem dos Estados Unidos, mas foram governamentais. Tem que ter investimento sim na pesquisa. Essa é a nossa mensagem. Nós agradecemos muito àqueles que escutaram tudo o que nós tivemos a falar a este momento. Esperamos você para o próximo capítulo dessa novela que é a nossa Labic, esse papo cabeça, esses podcasts maravilhosos. Edição, me perdoa se eu falei bobeira demais, eu tenho certeza que você vai editar tudo. Amo vocês, falou! Até o próximo vídeo e tchau!